Como estão? Muito bem, vamos continuar, nosso estudo sobre cosmovisão, nossa meditação sobre esse assunto tão importante. E agora vamos falar sobre família, o valor da família para cada uma dessas três cosmovisões que existem. Muito bem. Numa cosmovisão animista, onde os espíritos decidem a vida das pessoas, a concepção de família, ela depende muito da crença difundida por esses espíritos, ou da fé desse tipo de espírito. Então, nós vemos que na antiguidade até hoje existem famílias polígamas, Poligamia, ela faz parte da história das culturas animistas até hoje. E nós vemos que existe uma certa ordem em famílias polígamas, mas também muita confusão. E muitas vezes, na família, no meio animista, o valor do homem sempre é superior ao da mulher. Geralmente, o homem tem mais valor. Há culturas, inclusive, que consideram o homem o ser humano superior. Há culturas que consideram que a mulher nem ser humano é um semi-ser humano. Há culturas, por exemplo, que o macaco, ele tem o mesmo valor de uma mulher, por exemplo. Nós temos aí uma cultura aqui na Amazônia, uma cultura ali na região da Transamazônica, em que eles consideram a mulher semi-humana e consideram que as pessoas da cidade nem seres humanos são, são inferiores. É uma cultura que resiste à cultura nacional e se crê que seja uma cultura superior. Na verdade, a maioria das culturas animistas, elas são etnocêntricas, elas acreditam que a sua cultura, a sua etnia é superior às outras. Também no mundo, em geral, acontece muito isso e se expressa também na política atual como o nacionalismo, em que aquela etnia ali é superior às outras etnias. Muito bem. Então, muitas vezes essa questão de família no meio animista é uma coisa muito conturbada, porque em muitas dessas culturas o adultério e relacionamentos extraconjugais são, de certa forma, normais para o homem, mas não para a mulher. São raras as culturas em que a mulher ela tem essa liberdade, de envolvimento sexual com outros homens, a não ser com seu marido. Então é uma coisa muito confusa, muito perturbadora. Numa cosmovisão materialista, tudo é relativo, Então, hoje, nessa visão materialista, a família ela pode ser composta por homem, mulher e filhos, ela pode ser composta só por um homem e uma mulher, ela pode ser composta por dois homens, criando filhos adotivos, ou duas mulheres, coabitando, vivendo como se fosse marido e mulher, Então, há muitos relacionamentos, diversos relacionamentos que são considerados família. Porque os padrões morais são relativos, então os padrões de família também são relativos, E porque não existe uma base de um Deus criador. Existe uma base materialista, ou seja, o homem ele veio da evolução, ele veio do nada. Então, à medida que a história vai se passando, o tempo, os relacionamentos vão mudando, os relacionamentos sociais. E para eles tudo isso se chama progressismo, é um progresso. Mas na verdade não tem nada a ver com progresso, Porque muitas famílias antigas foram assim, Muitas famílias antigas já viveram, muitas culturas antigas já viveram esse hedonismo todo e esse tipo de padrão de família todo. Isso é uma coisa muito antiga, Não tem nada de moderno, é cíclico, A humanidade passa um tempo em grande hedonismo, aí vem destruição em massa, guerras e juízos e de repente a humanidade se acalma e volta àqueles padrões morais mais conservadores e depois volta novamente àqueles padrões morais mais hedonistas. Então, não existe nada de progressismo nisso,
se usa essa palavra, progressismo, como marketing, né? Na verdade, esses padrões todos já são muito antigos, né? E geram muita confusão. Na cosmovisão bíblica, a família é baseada em Deus, né? Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Para Deus não existe uma terceira opção. Ou a pessoa nasce homem ou nasce mulher. Obviamente que existem pessoas que nascem hermafroditas, né? Algumas. E aí então é uma cirurgia, né? Vai poder corrigir isso de alguma forma, né? Agora, há pessoas que questionam, né? Dizem que a pessoa ela já nasce com uma natureza de mulher num corpo de homem, ou uma natureza de um homem no corpo de uma mulher. Então, como que a Bíblia vê isso, né? A cosmovisão bíblica vê isso? Vê isso como uma influência espiritual, vê isso como heranças em decadência, né? Moral. Por exemplo, o pai de família, ele era adúltero, e aí um filho foi muito imoral e egoísta e usava as mulheres, e aí o neto, ele já é homossexual, por exemplo, né? Ele já tem essa opção. E então essas pessoas, elas dizem assim: a minha natureza é essa, é assim que eu me sinto bem, é assim que eu sei viver, é assim que eu me sinto. Eu tenho um corpo de homem, mas eu tenho uma natureza feminina, né? Ou eu tenho um corpo de mulher, mas eu tenho uma natureza masculina. Então, na Bíblia, isso é uma questão espiritual. A Bíblia chama isso de pecado. E acabou, né? Se as pessoas creem ou não, aceitam ou não, isso é outro problema. Mas nós temos que ser honestos com as Escrituras, né? A Escritura diz que isso é pecado, né? Então, na Escritura, a família é composta pelo casamento. O homem e uma mulher geram filhos. E esse homem tem que ser fiel a essa mulher. E essa mulher tem que ser fiel a esse homem, né? Todo relacionamento extraconjugal, seja como for, é pecado. O relacionamento sexual de ser humano com animal é pecado, é bestialidade. Então, todo relacionamento sexual fora do casamento é pecado na Bíblia. Por exemplo, o sexo entre solteiros é fornicação, é pecado, né? A traição dentro do casamento é adultério, é pecado. Envolvimentos homossexuais, pecado. Enfim, qual é pior? Tudo é pecado, não tem pior. Tudo é pecado na Bíblia, é pecado, né? Mas a pessoa diz assim: mas eu não creio nessa religião, nessa cosmovisão bíblica. Ora, então, se a pessoa não crê, ela vai viver aquilo ali, né? E ela está numa sociedade que ela responde à lei. Então, se a lei de uma nação permite esses relacionamentos e não considera ilegal, a pessoa não está vivendo ilegalmente perante a lei, e ela tem liberdade para viver aquilo diante da lei, né? Diante da lei da Constituição. Mas diante da palavra de Deus, diante da Bíblia, é pecado. Como é pecado roubar, matar, como é pecado mentir, por exemplo, enganar, ser egoísta, tudo é pecado, né? E alguém diz assim: então, pastor, quem é que só os santos, né, vão viver a cosmovisão bíblica? Não. Na verdade, Deus chama os pecadores para serem transformados, né, se arrependerem dos seus pecados, receberem a salvação, né, que tem como pagamento o sangue de Jesus, que pagou o preço, receber o Espírito Santo, que muda a nossa natureza. Então, uma pessoa, ela vai viver integralmente a visão bíblica de família se ela for regenerada, se ela nascer de novo, se ela receber o Espírito Santo. Então ela vai viver, ela pode viver integralmente um plano de Deus para a família. Sem isso é muito difícil, né? Porque por mais que uma pessoa se considere conservadora nos costumes, mas ela não tem um encontro real com Cristo, nunca foi regenerada, não nasceu de novo, mesmo que ela creia nesse padrão de família cristã,
ela terá dificuldade para viver esse padrão, porque sem o Espírito Santo é quase impossível vencer o pecado. Então, o primeiro entendimento, né, que nós devemos ter para nos converter, para se converter, é: eu sou um pecador, eu não consigo vencer o pecado, eu não tenho condições em mim mesmo para vencer o pecado. Esse é o primeiro passo, né, para a salvação, é reconhecer a nossa impotência diante do pecado. Então, o padrão bíblico para a família, ele é um padrão para ser vivido para quem quer servir a Deus, quem quer servir a Cristo. E as pessoas que não têm essa fé, mas acreditam nesse princípio, né, pela educação dos pais, pelas próprias heranças, dos costumes, né, dos pais, então, obviamente que elas vão seguir esse padrão, vão tentar seguir, né? E outras pessoas vão seguir outros padrões de família, né, conforme a cosmovisão materialista, conforme a cosmovisão animista. Só que tudo tem consequência, né? Então, no padrão bíblico, a família ela é constituída, né, por um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, filhos, marido, esposa. E há papéis, né? Então, o pai ele imprime identidade. O pai dá direção na vida. O pai é o protetor, é o provedor maior. O pai é a cobertura da família. O pai é aquele que ele reflete o caráter de Deus. Assim, biblicamente falando, deve ser o papel de um pai. O marido ama a sua esposa, ele faz o bem para a sua esposa, ele protege a sua esposa, ele supre as necessidades da sua esposa. Esse é o padrão bíblico. E o papel da esposa, né, da mãe, é um papel de vínculos profundos, de amizade profunda, de interação, de nutrição, de administração, de organização. Da mãe vem o senso de apoio, de coletividade. Então é incrível, né? E Deus já criou. E a mulher respeita e ama o seu marido, é fiel. Então esse é o padrão bíblico para a família. Agora, quando esse padrão não é vivido, há muitas consequências ruins, né? O adultério, ele gera conflitos terríveis, que muitas vezes acabam até em morte, agressão, violência, né? Você vê o divórcio, por exemplo, a separação dos pais, o que gera nos filhos, principalmente quando eles são novos, né? A ausência de um pai, quantos males traz a ausência de mãe, pessoa ser criada por pessoas que não são o pai nem a mãe, né? E às vezes estranhas. A questão do abuso sexual, 85% das pessoas abusadas sexualmente são pessoas em que o pai não cumpriu o seu papel de protetor, o pai sumiu, o pai abusou, o pai não protegeu, né? Famílias disfuncionais. Então a gente vê as consequências, né, de jovens criados, né, sem ter um bom espelho em pai e mãe, mais suscetíveis à drogadição, a vícios, à incredulidade, à revolta, a descrer de Deus, a descrer dos padrões bíblicos mesmo, né? Há muitas gerações revoltadas com Deus por causa dos seus pais, né? Se Deus existe, por que aconteceu isso comigo? Porque eu fui abandonado, porque eu fui abusado, porque eu passei necessidade, porque as pessoas abusaram de mim, porque eu sofri violência. Ora, a Bíblia diz que quem tem que proteger o filho com a própria vida é o pai, a mãe. A Bíblia ensina que os guardiões da família, dos filhos, é o pai e a mãe, esses são os guardiões. Então esses males todos acontecem por falta da cobertura de pai e mãe. Então veja que numa cosmovisão materialista, que tudo é relativo, essas coisas proliferam muito mais. Numa cosmovisão animista, né, em que o homem muitas vezes ele é superior à mulher, né, em que o ser humano ele só é gente depois de 7 anos de idade. Então veja bem, né, que numa cosmovisão materialista o aborto é uma coisa que deveria ser uma opção, né, já que
um ser humano ali no ventre, ele ainda não é um ser formado, então ele pode ser abortado, né? Não seria homicídio. Na cosmovisão bíblica é um homicídio, porque é uma vida. Na cosmovisão bíblica, conforme o Salmo 139, Deus conhece a gente desde a formação, né? Desde quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo e forma o ovo ali. Ali já é um ser humano, já recebe o espírito, um espírito. O seu espírito é formado ali, sua alma. Então, abortar um ser no ventre é um homicídio, porque está abortando um ser vivo, um ser completo, em formação, porque ele tem corpo, alma e espírito, mas está em formação. Então veja que na cosmovisão bíblica é pecado, é crime aborto. Então, se uma sociedade tem uma cosmovisão materialista, com certeza vão criar leis que permitem o aborto, porque a base dessa lei não é uma cosmovisão bíblica onde Deus é a base e o caráter de Deus é a base. Então, quando o homem é a base, tudo é muito relativo, mas aí vem as consequências, né? Geralmente as pessoas que praticam aborto, elas têm muitos problemas psicológicos, problemas com culpa, né? E elas precisam de uma restauração. Veja bem, o psique de uma pessoa que não crê em Deus, né? Que confusão, né? Quando ela é atacada pela ansiedade, pela desesperança, pela depressão, ela vai se agarrar onde, né? E como é que a ciência não consegue resolver problemas psicossomáticos, né? Problemas psicológicos? Por quê? Porque tudo é material. Então, o medicamento resolveria, né? Um medicamento material resolveria problemas psicológicos que são disfunções cerebrais, disfunções, né, do cérebro. Mas esses remédios, eles não curam, porque o ser humano não é só matéria, né? O ser humano é uma alma. O ser humano é um espírito, né? Espírito e alma são duas coisas que não se separam, né? É um ser espiritual dentro de um corpo físico. Então, daí nós vemos tantas consequências ruins, né? Pelo entendimento errado de família. E realmente é o grande conflito, né? A grande crise que a humanidade está vivendo hoje é a crise moral, é a crise com respeito à formação da família, é a grande crise do ser humano, né? Que, na verdade, os anos mais importantes da vida do ser humano para a sua formação são os primeiros 1000 dias da sua vida, né? E eu posso dizer que além dos 1000 dias, vamos contar desde a concepção. Então, 9 meses mais 1000 dias. E o que ele recebe nesse período vai influenciá-lo profundamente, né, no seu futuro. Então, veja bem, o que seria melhor para o ser humano? Seria melhor ele ter pai e mãe que vivem em amor, que ensinam padrões de vida, né? que dão direção, proteção, amor, respeito, limites, que realmente ensinam princípios e padrões bíblicos cristãos. Com certeza esse ser humano vai ter muito mais saúde física e psíquica e espiritual. Muito bem, então vamos terminar esse bloco, né, tão importante. Deus abençoe a sua vida. No próximo bloco, né, nós vamos falar sobre a igreja, ou sobre a vida espiritual dentro das cosmovisões. Grande abraço, pastor Daniel Batistella.